Tudo bem? Vamos falar sobre o que está ocorrendo, né? Vamos tentar entender um pouco sobre isso que ocorre. Essa semana, com na verdade, no domingo, né, com as manifestações pela democracia e sendo trazido à tona nas redes sociais, o Antifa, o movimento antifascista, né, essa oposição que você tem a um regime totalitário que se estabelece não só no Brasil, mas em vários países do mundo, enquanto um fenômeno global. Você tem que lembrar que totalitarismo é um regime de culto à objetividade, né? E se nós vivemos sob uma perspectiva neofascista, de neo é há pouco, né? De novo há pouco, mas de fascismo há muito, e inclusive o que há de mais velho, né? Se você der uma olhada nos outros vídeos de como funciona o fascismo, nós falamos sobre alguns pilares, né, que você tem para compreender essa perspectiva nas quais nós estamos inseridos. E a gente vai pegar um pilar específico para falar aqui, para entender isso que a gente está passando, para entender por que domingo você teve um movimento nas ruas pedindo democracia, enquanto você teve, evidentemente, apoiadores do presidente, o presidente em cima de um cavalo, mimetizando João Figueiredo, né? Eu vou onde o povo está. Bom, se for para ir onde o povo está, vá aos hospitais, né? Vá nas filas onde as pessoas estão morrendo por falta de respiradores, né? Onde as pessoas não têm leitos, né? Onde as covas estão sendo abertas como valas coletivas, como trincheiras ali da Primeira Grande Guerra. E para a gente entender o que está ocorrendo, a gente vai pegar especificamente a questão da propaganda. Só que para isso, a gente vai voltar para 2016, falando aqui sobre Donald Trump, tá? E não sei se é fake ou não aquela foto, né? Se é, mas enfim. Mas eu vi aquilo antes de dormir e foi difícil dormir depois de ter visto a cena, né? Eu não sei se ela é fake ou não. Acho que nunca mais vou comer enroladinho de salsicha. Mas a grande questão é essa, eu nem gostava de enroladinho de salsicha também. Mas enfim, falávamos aqui sim sobre, né, o ocorrido aí. Para entender o que está ocorrendo, volta lá para 2016, pensa na eleição de Donald Trump, no Make America Great Again, né? E pensa na agenda de Trump voltada especificamente para um eleitorado movido pela paixão, um eleitorado passional. E porra, paixão é um negócio muito louco. Por quê? Porque o que é paixão? Paixão é aquela coisa, né? É a negação total da racionalidade. A paixonite é uma doença, né? Você sabe o que é paixonite, né? Você se envolve afetivamente com alguém durante uns 3 meses, uns 90 dias, é apaixonite, é tudo lindo. Ai, a gente tem tanto em comum, a gente gosta de sorvete. Quem não gosta de sorvete, caralho? Todo mundo gosta. E aí você fala, ai, todo mundo não é pra não sei o que. Ai, desliga você. Ai, não, desliga você primeiro e fica mandando mensagem, coração pulsante, né? Aquela coisa. Ai, e aí, como você dormiu, como você acordou, né? Esse lance, a paixonite, que dura em torno de 3 meses, a própria palavra paixão, o que é a paixão? Ela é um salto no escuro, ela é cega, irracional e ela envolve riscos. A paixão e a fé, elas andam de mãos dadas. Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês do século XIX, pai do existencialismo cristão, ele diz, a paixão é um salto, a paixão não, a fé, ela é cega e irracional, ela é um salto no escuro. E aí quando você para pensar, você fala, bom, as reações, né, advindas do eleitorado, por exemplo, de Trump lá nos Estados Unidos, que acaba elegendo esse figura em 2016, que é, né, na verdade, se a gente for pensar, ele posa de outsider da política, né, como se fosse um cara de fora, percebe? Ele apresentava o programa Aprendiz, que a versão brasileira era apresentada pelo João Dória, que inclusive virou, né, governador do estado, mas antes foi prefeito, também com essa agenda, sou um homem de fora da política, eu não sou um político, eu sou um gestor. Depois tem aquela aliança Bolsodória, né, que é um negócio que você via assim, e agora, né, esse afastamento, porque quer manter o seu capital político ou renovar seu capital político para 2022, assim como fez a figura de Sérgio Moro, né, se afasta do bolsonarismo para renovar o capital político até 2022 e, enfim, se lançar, né, algum cargo, etc, etc. Mas a grande questão é assim, quando você para pensar na eleição de Trump em 2016, o Make America Great Again, aquela coisa toda,
você tem uma agenda especificamente pautada nessa coisa mais enraizada no norte-americano, que é a questão de lidar com o imigrante, né, com a figura do negro, pensando lá na chamada 13ª Emenda, que aliás é um documentário genial, a 13ª Emenda, assista, se pá, está disponível no Netflix ainda, para você entender a questão de racismo estrutural nos Estados Unidos, assim como dá para entender a questão de racismo estrutural no Brasil, né? E quando a gente fala sobre isso, você fala, ele vai apelar para o quê? Ele vai apelar para os instintos mais profundos e enraizados que estão associados ao medo, né? E você, evidentemente, vai trazer à tona essa perspectiva do medo por meio de uma coisa chamada xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro. Por quê? A maioria do eleitorado de Donald Trump, né, e isso está no livro Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt, é um livro excelente, nós já falamos sobre ele no canal, Como as Democracias Morrem. O eleitorado do Trump, em sua maioria, você fala, não é o cara, o sujeito rico em via de regra, né? Ele é composto em grande parte por aquilo que nós chamamos de white trash, né? White trash. O que é o white trash? White trash é o lixo branco. O que é o lixo branco? É o branco pobre. É o branco pobre com aquela semi-formação característica forjada em Fox News, que é tipo a Record dos Estados Unidos, tá ligado? E aí você pensa, né? Dentro desse contexto em que a gente se insere, pensar na figura do white trash, onde é que você vai ver exemplos de white trash? Eminem, no filme 8 Mile, A Rua das Ilusões, né, que conta a história dele, mora num trailer, sabe? É um branco pobre. Hilary Swank, no filme Menina de Ouro, que ela faz uma boxeadora, ela mora num trailer, no trailer park, né? Ela ela mora no trailer, ela trabalha numa lanchonete, tá ligado? Tipo, é típico, né? Qual que é o único privilégio do white trash? A cor da pele, o ser branco, tá entendendo? Essa é a grande questão, aí você já para pensar. E essa concepção de o único privilégio do cara é a cor da pele, né? É ser branco, quando que você teve o estopim daquilo que a gente chama de supremacistas brancos renascendo, né? Voltando das catacumbas, renascendo das cinzas que remetem ali a Ku Klux Klan no século XIX, às leis de Jim Crow no início do século XX. O racismo, evidentemente, ele sempre existiu. Nos Estados Unidos ele sempre foi pautado em muita segregação espacial, né? Assim como no Brasil também é. Percebe? No Brasil você também tem o tal do apartheid social, né, que a gente precisa falar sobre isso. Gessé Souza fala sobre isso brilhantemente no livro A Elite do Atraso, né? Mas aí dentro desse contexto você pensa, a cidade de Charlottesville foi o grande estopim da parada, né? E por que Charlottesville? Em Charlottesville você tinha uma estátua de um general da guerra civil norte-americana, um general do lado dos confederados, né? Então o que acontece? A Guerra Civil dos Estados Unidos ela vai de 1861 a 1865. Né? O Abraham Lincoln era presidente nessa época e você teve uma guerra né, uma guerra civil que evidentemente divide o país entre um norte industrializado e abolicionista e um sul agrário escravocrata. E evidentemente outras questões estavam envolvidas, né, como protecionismo econômico e tudo mais. Porém, o grande barato é a gente pensar assim, o sul dos Estados Unidos, a bandeira dos confederados, até hoje, né, ela é associada, evidentemente, a um símbolo de segregação racial, de racismo, digamos, de um flerte com a escravidão, né? Até hoje, em muitos lugares você vê essa bandeira, né? Nas cidades do interior do Oeste Paulista, em São Paulo, você tem algumas cidades que têm esses festivais, né, que fazem uma alusão a veteranos dessa guerra ou pessoas que têm, digamos, uma ancestralidade nesses combatentes que viveram lá, etc, etc, né, que pereceram na Guerra Civil Norte-Americana. Um bom filme para entender isso é Cold Mountain, com o Jude Law, tá? Jude Law e Nicole Kidman, Cold Mountain, para entender esse lance da Guerra Civil, é um filme excelente. E o filme Lincoln também, né, com o Daniel Day-Lewis, que garantiu a ele um Oscar, se eu não me engano, Daniel Day-Lewis, né? Inclusive achei um livro aqui, ó, escrito pelo Doris Kearns, né? Esse livro foi o que inspirou o filme na real também, né? E
a pessoa responsável, né, pela autoria ganhou um prêmio Pulitzer em História, né? Esse livro é muito legal. Quando você para pensar, né, nessa questão da Guerra Civil Norte-Americana, é, foram remover uma estátua de um general dessa Guerra Civil na cidade de Charlottesville e devido à remoção dessa estátua, assim como você tem em São Paulo, estátuas de bandeirantes, né? O que são bandeirantes? Cara, bandeirantes são caçadores, são assassinos caçadores de índios, entendeu? Aí você tem a estátua de Borba Gato, você tem a estátua de Raposo Tavares, né? Você tem o monumento às bandeiras, aquele monumento gigantesco que tem ali no Parque de Ibirapuera, conhecido em São Paulo como Empurra Empurra, né? Uma vez teve uma intervenção nesses monumentos, onde a galera pegou ovos, né, injetou tinta e jogou nesses monumentos. Então eles ficaram todos coloridos, mas era fazendo evidentemente uma alusão ao quê? A essa perspectiva de, olha, vamos olhar para a história, né, e vamos entender o que isso representa. Os caras fazem isso, só que sob outra perspectiva, né, revisionismo histórico. Né? Você tem, por exemplo, essa semana mesmo, o presidente da Fundação Palmares, ele chama essa semana, como dizíamos aqui, o presidente da Fundação Palmares, ele chamou o movimento negro de escória, de vagabundos, né? E que Zumbi era um escravocrata, né? Etc. Esse era um filho da puta escravocrata, ele disse isso. Você fala, de onde vem essas ideias, né? Vem de um revisionismo histórico pelo qual o Brasil passa, né? Pelo qual o Brasil passou durante um bom tempo, quando houve essa coisa de mergulhar nessa onda conservadora, porque ser conservador, ou aparentemente conservador, ou muita gente se auto-intitulava assim, nem sabia que porra era essa, soava como algo antissistema, você entendeu? Então, esse que foi, assim, para entender o grande fosso civilizatório no qual a gente tá, no qual nós estamos, no qual nós mergulhamos, você precisa entender esse flerte, né, da nossa sociedade em geral, com esse tal desse conservadorismo, que não é conservadorismo porra nenhuma, né? Um bando de teorias conspiratórias que vai desde kit gay, passando por terra plana, mamadeira de piroca, nazismo de esquerda. Você tem um youtuber imbecil aí, que também, alavancou assim, fez com que a juventude desse uma guinada para a direita e para a extrema direita, e o cara falou uma vez sobre um negócio, cara, que eu passei até mal de ver. Você sabe aquelas pessoas que estão na lista que você daria um soco? Então, esse cara tá lá, né? Eu não vou nem falar o nome dele, fica dando ibope pra otário aqui. Mas ele falou assim que o movimento negro era afronazismo, saca? Tipo, o cara criou um termo, tá ligado? Tirou da cabeça dele. Foi o mesmo imbecil que falou do nazismo de esquerda. E aí você fala desse flerte, tá ligado? Do Brasil com o conservadorismo, fez com que muitos jovens, infelizmente, abraçassem essa causa e, tipo, saíssem reproduzindo isso como verdade absoluta, acreditando em ideias como meritocracia, livre mercado, sendo seduzidas, né, por um conspirador, tipo, no naipe do vovô Terra Plana, percebe? Então, assim, qual que é a grande questão? A grande questão é que nós vivemos em um momento de guerra cultural, sacou? Na cabeça do bolsonarismo, que eu carinhosamente chamo de bozonazismo. Na cabeça né, dos conspiradores adeptos desse tipo de ideia, nós estamos em uma guerra cultural, né? Sob quais aspectos? Como é que a gente faz para entender isso? É simples, ó. Pensa só em Charlottesville. O que vai acontecer naquela parada? Os caras vão para lá, né? E vão tirar a estátua. Isso vai fazer com que o movimento supremacista branco saia às ruas com tochas. Você viu coisa parecida recentemente. Sarah Winter e seus 300, que na verdade não passam de 30, dá para contar ali, marchando na frente do STF, tochas e máscaras, né? E os supremacistas brancos, após a remoção da estátua do general, também fizeram a mesma coisa, tá? E aí o que vai acontecer? Na África do Sul teve um movimento parecido, quando tiraram a estátua de Cecil Rhodes, né? Houve um movimento chamado Rhodes Must Fall, né? Rhodes Must Fall. Cecil Rhodes foi um dos colonizadores britânicos cruéis, né, que impuseram a perspectiva do regime de segregação racial, conhecido como apartheid na África do Sul. Rhodes, que remete a Rodésia, né, Rodésia, esse país, se você procurar nos mapas coloniais da África, né, do século XIX, você tem ali, se não me engano, virou Zimbábue, tá? Me perdoem, eu devia ter pesquisado antes de falar para você, mas acredito que seja isso, né? Acho que é isso.
dentro desse contexto, né, em que nós estamos, você pensa, há algo, né, para se refletir dentro disso que funciona como a questão dos símbolos, né, como nós dissemos aqui. O que é símbolo na filosofia? Símbolo é tudo aquilo que remete a uma materialidade que lhe é exterior. Olha que interessante. Símbolo é tudo aquilo que remete a uma materialidade que lhe é exterior, é o que simboliza. Então, o que simboliza, por exemplo, uma estátua de um bandeirante em São Paulo, né? O que isso simboliza, por exemplo, para uma população indígena que tem autoconsciência dentro daquilo que passou, dentro daquilo em que foi forjada? O que isso simboliza para quem tem a consciência histórica e sabe que Bandeirante é assassino de índio? E o que simboliza para uma comunidade negra a retirada de uma estátua de um general, confederado que personifica, né, evidentemente, o racismo, a segregação, o ódio, etc, etc. O que isso simboliza? Isso, de certa forma, é uma reparação histórica. Você está entendendo a grande questão? Por isso que a gente tem que falar de reparação histórica sempre. No Brasil, um país de 500 anos, com 400 anos de escravidão, 388 anos de escravidão, né? Se você for parar para pensar, a escravidão ela acaba de forma lenta e gradual, ela não vai prejudicar as elites, né? Você mantém uma velha estrutura hierárquica, a gente passa por aquilo que a gente chama de modernização conservadora, né? Você tem uma perspectiva abolicionista, vem a modernização, mas se conservam as velhas estruturas hierárquicas. Por isso que até hoje você tem a figura do homem branco enquanto alguém que se pensa, né, se classifica, se insere, se identifica ou transparece para o mundo uma perspectiva de superioridade em relação ao negro, né? Então, assim, é interessante você pensar que o white trash que elege o Donald Trump eu ia falar século XVI, em 2016, século XVI tinha mais modernidade, né? Pelo menos estavam tendo as reformas, né? A gente estava aí no auge da Renascença, mas ó, eu acho que estava mais tranquilo do que 2016, se bem que 2020, não? Jesus, mas ó, nesse contexto, o que é importante você entender, aquele cara que tinha como único privilégio a cor da sua pele, ele vai eleger alguém, né? E na hora que você tem simbolicamente na hora que você tem de fato um símbolo, tá? Como a estátua de um general sulista confederado sendo retirada, essa reparação histórica, cara, inconscientemente pro white trash, pro branco pobre, cujo único privilégio é a cor da pele, isso vai soar como estão tirando um privilégio que me pertence. Estão tirando um privilégio que é meu, você entende? E aí o que vai acontecer? Os caras, eles vão, né? O movimento, digamos, de supremacia branca norte-americano vai para as ruas, com tochas e o caralho, e aí você tem oposição a esses caras que vêm da alt-left, da esquerda alternativa, né? E o que é a alt-left, a esquerda alternativa? A esquerda alternativa ela vai englobar, né, uma infinidade de pessoas que pertencem a movimentos de afirmação autoidentitária, como o movimento negro, o movimento LGBT, as feministas, etc, etc, etc. Pessoas que não pertencem a nenhum movimento de afirmação autoidentitária, mas têm uma empatia para com os movimentos, né? E que vão somar digamos, uma frente progressista, nesse sentido, contra, né, esses supremacistas brancos, é a tal da alt-left. E dentro dessa alt-left é onde você tem, né, os antifas, né, o antifa, que é o antifascismo, percebe? Então é uma coisa muito interessante, porque assim, chega uma hora em que você tem que tomar, né, um posicionamento, percebe? E seja frio ou seja quente, né, não seja morno que eu te vomito. Laodiceia, está na Bíblia isso daí, né? E é uma referência muito interessante a gente se basear, né? Pegar até as Sagradas Escrituras para entender que em momentos, né, em que você tem tanta violência, a gente não pode ser conivente para com determinados atos, né? E todos os povos, eles têm o direito de se rebelar contra tiranias. Isso quem fala não é Lenin, não é Mao Tse Tung, não é Che Guevara,
não é Fidel. Isso quem fala é John Locke, percebe? John Locke. Locke é um liberal do século XVII, pai do liberalismo britânico, autor de uma obra chamada Tratado sobre o Governo Civil. Graças às ideias de Locke, um liberal, percebe? Dentro da perspectiva do liberalismo político, veja bem, graças às ideias dele, as ideias dele vão ser assim, o arcabouço teórico, a fundamentação teórica da Revolução Gloriosa de 1688, que transforma a Inglaterra numa monarquia parlamentarista. Então o rei reina, mas não governa, percebe? Então se pensa, um liberal, ele fala que é um direito dos homens, né, de todo cidadão se libertar, lutar ou se opor, se revoltar, se rebelar contra as tiranias. E a gente nunca pode confundir, né, assim, a rebeldia ou a rebelião dos oprimidos contra a violência estrutural do opressor, né? Constantemente, sofrida na pele constantemente pela classe trabalhadora, pelos pretos e pretas, pelas mulheres desse país, percebe? Então quando você, né, se depara com essa questão de apelar para os instintos, né, e, por exemplo, a insegurança institucional diante do mundo e falar, olha, a culpa é deles, tem um bode expiatório, né, por exemplo, isso é um fato assim que sempre foi algo latente na história, sempre fez parte do espírito, né, do Geist, como diz Hegel. Teve uma intervenção aqui, você deve ter percebido, mas enfim, para a gente entender isso, né? Logo após a eleição de Trump, houve uma manifestação, uma instalação, tá? Vamos colocar assim, de uma artista plástica nos Estados Unidos, eu acredito que no Museu de Arte de Nova York, não sei, tá? Precisava ter me informado melhor, mas depois você dá um Google nisso aí. Estava escrito assim, he will not divide us. Ele não vai nos dividir. No dia seguinte a isso, supremacistas brancos se uniram lá na frente dessa obra e começaram a beber, e estavam bebendo galões e galões de leite, sorvendo leite na frente disso, supremacistas brancos, né? Você fala por quê? Alguns dias antes havia saído um estudo no jornal, acredito que New York Times, dizendo que pessoas de pele branca, da etnia branca, né, vamos colocar assim, têm uma facilidade maior na digestão de lactose. Aí, o que os supremacistas brancos adotaram sei lá, como slogan? Somos intolerantes a tudo, menos a lactose. E aí, recentemente, você teve uma live do presidente com o presidente da Caixa Econômica, da Caixa Econômica Federal, acredito eu, foi esse documento, aqui do lado direito, e do lado esquerdo do presidente, aquele ministro da Pesca que havia falado que o peixe é inteligente e desvia da mancha de óleo. Não sei se você lembra, essa é mais uma pérola aí do bolsonazismo, né? E eles estavam bebendo um copo de leite. Alan dos Santos também, não devia ter falado o nome desse imbecil, mas é um blogueiro de extrema direita que tem um canal no YouTube chamado, não vou falar, não merece, também tomando um copo de leite, dizendo, os entendedores entenderão. Isso é mexer com as ambiguidades, isso é uma ambiguidade, percebe? Por quê? Porque na hora que foi questionado sobre isso, fala, não, isso aqui é uma campanha para o produtor rural, para fazer uma alusão ao produtor de leite. Só que nas entrelinhas, a propaganda fascista, neofascista, né, ela tem essa capacidade, né, de pegar um símbolo, percebe, e nas entrelinhas apresentar. E é uma coisa ridícula você ver um brasileiro, né, que é, como diz Clara Nunes, faz parte do canto das três raças, bebendo um copo de leite e falando em supremacia branca, né, fazendo uma alusão à supremacia branca. Por isso que todo mundo tem que assistir Bacurau. Então, eu me despeço de você agradecendo, né, pela sua paciência de ter assistido esse vídeo e dizendo, assistam Bacurau. Beleza, queridos? Um beijo e até mais.